Olá pessoal, esse aqui é o programa Papo de Mina. Nós estamos começando aqui esse desafio de entrevistar mulheres maravilhosas para falar sobre feminismo, direito das mulheres e a interseção do governo Bolsonaro aí nas nossas vidas. A gente vai começar esse programa com uma pessoa muito especial, que eu admiro muito, que é aí, velha é meio ruim de falar, né? Antiga. Que é meio antiga, aguerrida no movimento das mulheres, que é a Adriana Mota. É um prazer te ter aqui, Adriana. Nossa, o prazer é meu de ser chamada de maravilhosa, especial. Já adorei o Papo de Mina. A Adriana é socióloga, pedagoga, coordenadora da Articulação de Mulheres Brasileiras, AMB Rio, e integrante do grupo Mães pela Diversidade. Sobra currículo, né? Mas a primeira pergunta é justamente sobre isso, Adriana. O que você tem construído nos últimos anos, né? Como feminista, como militante, e qual a importância disso aí para sua vida? É um pouco da sua formação pessoal, né? Nesse sentido. Tá. Então, primeiro dizer que eu sou uma feminista que se descobriu feminista na década de 90, quando eu já estava com 20 e poucos anos, eu tô com 47, já quase 48, e o meu ativismo no movimento social não começou com o feminismo, eu comecei no movimento estudantil, como muitas garotas e garotos hoje também começam no movimento secundarista. Ali foi que eu me descobri como um ser político, social, fui construir grêmio, fui ler vários autores e autoras importantes, fui me identificar como alguém que poderia também fazer política num sentido ampliado desse termo, que não só a política partidária, né? Mas o movimento estudantil, na faculdade, depois, acabou me levando a perceber que dentro desse movimento as coisas aconteciam de forma muito diferente para os homens e para as mulheres. E isso começou a me intrigar e a me chamar a atenção para que eu pudesse, enfim, perceber que o que eu estava identificando como algo diferente era a questão de gênero, né? Era a maneira como os meninos e as meninas do movimento estudantil eram tratados nos espaços de discussão, na hora de se inscrever para falar, na hora de liderar ou não uma passeata, alguma atividade. E aí foi que eu comecei a perceber que era necessário pensar nesses espaços com um enfoque de gênero para que a gente pudesse ouvir a voz das mulheres. Fazer com que essa voz, além de ser ouvida, fosse também levada para dentro das políticas que a gente estava desenvolvendo. E aí é que eu comecei a pensar que era importante ser uma feminista. Você falou que também, na verdade está na sua biografia, né? Que você é do grupo Mães pela Diversidade, né? Eu queria saber um pouco sobre essa experiência de ser mãe feminista e a partir disso também construir, né? Construir essa militância, né? Tendo filhos, tendo que conversar com outras mulheres que vivem essa experiência, que ficou sempre muito marcada pelo machismo, né? Pela posição da mulher que cuida e o homem que não tem responsabilidade, né? Fala um pouco disso aí pra gente. Hoje eu acho que existe uma percepção mais nítida da sociedade como que as violências elas repercutem de forma diferente entre as mulheres, pelas questões raciais, pelas questões de classe, pelas questões de faixa etária e também pelo fato de ser ou não ser mãe. A mulher mãe vai enfrentar algumas formas de violência muito específicas dessa condição de mulher, né? De ser uma mulher mãe. Hoje, por exemplo, eu atuo no Mães pela Diversidade numa perspectiva de que a gente precisa entender a violência sexista, que ela acontece não só com as mulheres, mas também com aquelas pessoas que, por milhões de situações, se afastam um pouco daquela característica heteronormativa, cisnormativa da sociedade, que é você ter uma identidade de gênero que seja muito conectada com o corpo com o qual você nasceu e você ter uma sexualidade sempre do padrão, né? Homem namorando mulher, mulher namorando homem. E as Mães pela Diversidade
a gente trabalha muito na perspectiva de proteger os nossos filhos e filhas, né? Eu tenho um filho de 20 anos, que é um jovem gay, e as mães têm milhões de situações acontecendo na sua vida, porque, na verdade, hoje a gente teme que os nossos filhos virem estatística, nossos filhos sofram violência por causa do amor, por causa da identidade de gênero. Né, algo que a gente acha que jamais poderia ser um motivo para alguém sofrer qualquer forma de violência, mas acontece o tempo todo. Então, no Mães pela Diversidade, a gente se une em torno da problemática da maternidade específica em relação a esses filhos e filhas que são gays, são lésbicas, são bissexuais, são transexuais, e que a gente sempre pensa assim, as mães precisam preparar os seus filhos para o mundo. E nós pensamos ao contrário, a gente precisa preparar o mundo para esses nossos filhos, que são filhos que a gente quer que sejam tão amados quanto os filhos de qualquer outras pessoas, né? Você falando disso, eu penso muito, ainda como mulher que não é mãe, né? No estado em que as mulheres ficam depois na relação de trabalho, né? Que está cada vez mais prejudicada, com cada vez menos direitos, né? E a mulher tem que se dividir entre essa responsabilidade da dupla jornada, né? Entre ter que sentir aquela culpa, né? De deixar o filho. Eu já ouvi muitas amigas minhas que são mães hoje dizendo que eu saio para trabalhar, mas sinto culpa de deixar na creche, sinto culpa de deixar em casa, às vezes até com a própria mãe, né? Com a própria avó, mas mesmo assim se sente culpada. Então, até a gente que ainda não é mãe, como mulher, escuta você falar e sente muito mesmo as consequências desse cenário e dessa escolha, né? Porque ser mãe deve ser uma escolha, né? Claro. E dificilmente você vai ouvir um homem dizer, nossa, tô indo trabalhar, tô me sentindo super culpado porque eu deixei meu filho em casa. Exatamente. Existe uma expectativa social sobre a maternidade que, por um lado, acha que você tem que dar conta de tudo do seu filho e estar lá sempre, e educar, e proteger, e etc e tal, e por outro lado, a gente não tem políticas públicas que nos auxiliem nessa tarefa. Exatamente. Como é construir esses movimentos em meio ao governo Bolsonaro, né? Em que a gente sabe que vem aí uma reforma da Previdência que ignora a dupla jornada de trabalho das mulheres totalmente e ainda aumenta o tempo de trabalho, né, que nós, né, não essas mulheres, que nós vamos ter que enfrentar. O Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, que está aí abandonado desde o governo Temer, que agora se aprofunda, né, com as últimas perspectivas aí do governo Bolsonaro. E uma notícia que particularmente me deixou muito chocada, porque eu no último final de semana ouvia uma companheira, né, uma concunhada na verdade, dizendo sobre a violência obstétrica que ela tinha sofrido durante o parto da segunda filha dela, né, em que a enfermeira inclusive deu um tapa na mão dela, mandando ela ficar quieta, né, não gritar, e ela estava sentindo dor. E esse termo de violência ele foi retirado, né? Não existe mais um termo legal, não existe mais esse termo no sentido de se construir política pública séria em cima dessa violência que a gente sabe que acontece nos hospitais públicos e nos particulares, né, aqui pelo nosso país. Inclusive, eu acho que vocês que estão assistindo, né, as mulheres que estão assistindo, provavelmente ou sofreram ou conhecem pelo menos uma amiga ou companheira ou colega de trabalho que possa relatar um episódio de violência, né, obstétrica. Eu queria que você falasse um pouco disso tudo, né, de construir esses movimentos nesse cenário, né, que eu considero particularmente caótico e que faz a gente pensar muito sobre as perspectivas que a gente pode ainda ter, né? Acho que o primeiro aspecto é marcar que, assim, nessa linha do tempo, dos últimos anos, é importante dizer que desde 2016, quando aconteceu um golpe que retirou do poder uma presidenta eleita pela população, o movimento de mulheres já começou a se organizar e a ficar muito atento à movimentação política, porque esse foi um primeiro marco de uma violência política cometida contra as mulheres, né? Para nós, assim, foi muito evidente que aquele momento do golpe tinha um componente de machismo,
tinha um componente de misoginia, ou seja, de ódio às mulheres, que estava assim bem dado. Não dá para ninguém dizer que não percebeu esse ódio, né? E desde então a gente vem vendo vários retrocessos ainda no governo Temer, talvez de uma forma um pouco mais sutil, né? Era um governo quase que provisório, não era um governo que estava se comprometendo com nada, e agora de uma forma extremamente explícita e muito violenta para as mulheres, né? É importante a gente ressaltar que este governo, e não só o presidente da República, mas este governo, com essa equipe de pessoas que está lá, caracteriza um contexto de extrema aversão e ódio às mulheres e a outros povos e populações, né? População quilombola, população negra em geral, população indígena, população LGBT. Essas populações, junto com as mulheres, estão em extremo risco nesse momento. Acho que o governo não está mandando recado, está dizendo assim nitidamente que nós não somos pessoas bem-vindas, né? E aí, no contexto desse governo, nós, por exemplo, na AMB, tiramos uma resolução de que a gente não dialoga com esse governo. Desde 2016, a AMB, quando viu que o golpe aconteceu, a gente abriu mão de participar do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, um espaço que é um espaço de controle social, mas que nós entendemos que naquela ocasião e ainda agora não havia ali uma possibilidade de diálogo franco, honesto para a construção de políticas públicas. Então nós entendemos que era melhor a gente sair desses conselhos governamentais e ocupar as ruas e fazer o nosso feminismo popular com as mulheres no dia a dia, porque aí sim a gente conseguiria ter alguma efetividade na nossa proposta, que é uma proposta de promover a igualdade entre mulheres e homens, né? E com o governo atual não é diferente. A gente não vai ocupar espaços de diálogo com esse governo. Pelo contrário, a gente tem pautado a nossa diferença, que é uma diferença estrutural, porque a gente entende o mundo, a gente lê o mundo, a gente percebe a vida de uma forma completamente diferente do que essas pessoas que estão ali. Para nós na MB, por exemplo, essa ideia de eliminar o termo violência obstétrica tem por trás toda uma visão de ódio às mulheres que é corroborada por várias outras práticas que esse governo tem, né? Se a gente pensar que a violência obstétrica, o racismo institucional e o aborto inseguro são hoje causas de morte materna, quando você elimina esse termo é porque para você a morte materna não tem importância nenhuma, né? E a gente sabe, porque há vários estudos que mostram que a morte materna é uma morte evitável, é uma morte que acontece, continua acontecendo, mas que poderia ter sido evitada se o cuidado em saúde tivesse sido um pouco melhor, mais qualificado, com mais atenção. Reconhecer isso tem sido muito difícil para o Estado brasileiro. Nós somos seres humanos, temos direito à vida e queremos ter o direito à vida dentro das nossas especificidades. Então as mulheres negras querem viver uma vida bem, saudável, felizes. As mulheres lésbicas querem a mesma coisa, poder viver e amar e ser respeitadas, trabalhar, né? E isso está sendo negado. E isso não só está sendo negado, né? A gente está tendo aí um reforço de uma cultura machista, sexista, violenta, que para as mulheres é cada vez pior. A gente tem que parar isso urgentemente. Até justifico um pouco ter te chamado para esse primeiro programa, né? Queria agradecer imensamente você ter recebido a gente com tanto carinho e falado desses assuntos muito importantes e destacar que esse programa é um desses espaços, né? A gente está aí na luta para poder defender os direitos das mulheres, para poder dar voz a pessoas que constroem esse movimento, né? Esse é o meu ímpeto, é o ímpeto do canal também, né? A gente cria esse espaço, é um espaço muito diversificado, que vai se diversificar
Cada vez mais nós colocamos aí mulheres negras para falar de poesia. É um programa de poesia só de mulheres. Nós colocamos aí a Jaqueline de Jesus, não sei se vocês estão acompanhando o programa dela, que é uma mulher trans, professora, super empoderada, que tem muito a dizer pra gente. E agora eu venho, né, humildemente, dar voz a essas outras mulheres maravilhosas, né, que vão poder aí mostrar um pouco do seu trabalho, sua militância, e dizer que é pra gente não desistir, né, que apesar de reforçarem que a gente não é ser humano, ou que a gente deve ser subjugada, que a gente não deve ter voz, que a gente não deve trabalhar, que a gente não deve ser autor da nossa própria história, nós somos e seremos. Muito obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Gente, curtam o canal, toca o sininho, é uma coisa que pede aí também, Adriana, pra galera curtir o canal. Curtir, gente, eu adorei. Vida longa. Muito obrigada. É isso. Beijo, pessoal.